Agora a paz esteja com todos, né? Seja com o povo de Deus, com os amigos, né? Com os meus seguidores no meu canal, A Hora da Verdade, né? Estou aqui mais um sábado, Santo Dia do Senhor, né? Iniciando uma escola, né? Uma escola bíblica, né? Gravando um vídeo com muito amor, com muito carinho para você, né? E sabendo que esse vídeo vai deixar você muito claro, né? A respeito do que Jesus pregou aqui na Terra, né? E nós temos um temas maravilhoso para vocês. E nós sabemos que o tema hoje está baseado numa pergunta, né? No livro de Lucas, né? Quem não é contra nós é por nós, né? Neste momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo para o tema de hoje, né? Os samaritanos não recebem Jesus. Esse é o tema de hoje. Oramos, Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, o teu povo. O Senhor tem um povo especial de boas obras aqui na terra, o Senhor sabe quem são eles, né? E que o Senhor venha abençoar também os nossos vizinhos, né? Os nossos amigos, né? E que todos os seres humanos recebam nesta manhã as bênçãos do sábado. Fique conosco nesta manhã e peço para você que abra o seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus faça um milagre no seu coração e também no coração da minha família. Abençoando também o momento que se segue e o tema de hoje, Senhor. Pedimos inspiração do teu Espírito para falar da tua palavra. Desde já agradecido em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, amém e amém. Então, o tema de hoje é os samaritanos não recebem Jesus. E nós podemos observar que os samaritanos, eles são meio alinhados com os judeus, né? Também com os fariseus, né? E Jesus, aqui na terra, ao cumprir o seu ministério, ele teve muita dificuldade, né? Com os judeus, né? Com os samaritanos, com os saduceus, também com os escribas, os anciãos do povo, também com os gentios, né? Muita dificuldade, né? Para exercer o seu ministério aqui na terra, né? Ministério glorioso, né? Cheio de sinais, né? Milagres, né? Curas, enfim, certo? Ele provando ser filho de Deus igual ao Pai. E ele tem uma missão de pregar o Evangelho e exercer aquilo que o Pai mandou, né? Você sabe que o bom filho é aquele que faz o que o Pai manda, né? Assim como eu não tenho pai, mas já tive o meu pai, né? Você também que é pai, mas também já é filho. É óbvio que o bom filho faz o que o pai manda. Aquele que não faz o que o pai manda não é um bom filho, né? Mas eu quero dizer para você que precisamos ser filho legítimo, né? O filho legítimo, ele tem parte na herança, né? Porém, aquele que não é legítimo, ele perde o direito na herança. E para ser legitimado é preciso nascer de novo, né? Ser uma nova criatura, né? Senão você não é um filho legítimo, mas um filho bastardo, né?
e o filho abastado ele não tem parte na herança, né? Então, os samaritanos não recebem Jesus, né? E o versículo 51 diz que aconteceu, né? Eu estou falando do versículo 51 do capítulo 9 de Lucas, né? Embora que esse livro de Lucas foi escrito 20 anos depois da morte de Jesus. Então, Lucas escreveu de Mateus, de João, de Marcos, né? Mas ele próprio de si mesmo ele não conseguia escrever o seu livro aqui na Bíblia, porque o seu livro foi escrito 20 anos depois da morte de Jesus, né? Mas o que importa é que o livro foi escrito, também inspirado pelo Espírito Santo, né? Lucas também foi inspirado. Lucas, sendo médico, né, na função de médico, ele também escreveu um livro na Bíblia, né? Também, né? Inspirado pelo Espírito Santo, né? Uma história copiada de outros discípulos de Jesus, né, no caso, né? E os samaritanos não recebem a Jesus. Sabe que os samaritanos, os judeus, têm aquele problema assim meio contra Jesus, contra alguns ensinamentos, contra quase todos os ensinamentos de Jesus, porque os judeus e os fariseus eles têm regra própria, né? Eles fizeram algumas regras, né? Não quiseram seguir os ensinamentos de Cristo, né? No caso, né? E aqui nós podemos ver a soma de tudo que nós temos visto é que eles tiveram um grande prejuízo, né, de não aceitar aquilo que Jesus pregava, né? Claro que até hoje as pessoas que não aceitam aquilo que Jesus viveu aqui na terra também têm um grande prejuízo. Às vezes nós queremos pregar para as pessoas e queremos ser somente querida das pessoas, amada pelas pessoas, quando às vezes é o contrário. Jesus falou que os discípulos deles seria odiado por causa do povo quando falasse o nome dele. E nós temos uma meta a cumprir, que é pregar o Evangelho. Jesus nos confiou essa tarefa, né? Nos confiou essa tarefa, né? Nós vamos ler aqui em Lucas, mas depois nós vamos meditar um pouquinho em Mateus capítulo 10 ali, quando Jesus está incumbindo os seus discípulos a uma tarefa de pregar o Evangelho, né? Então aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, ou para a sua subida ao céu, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus já tinha um propósito de ir a Jerusalém. E o versículo 25 diz: e mandou mensageiros adiante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritano para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então, os samaritanos precisavam preparar em pousada para Jesus, mas quando eles perceberam que o aspecto de Jesus era um aspecto diferente e que ele ia para Jerusalém, já perceberam de cara que não poderiam dar pousada para Jesus. Porque eles tinham um problema contra Jesus. Um problema contra Jesus. O problema contra Jesus era porque Jesus não seguiria as suas regras. E os judeus, eles acrescentaram muitas regras e queriam acumular essas regras sobre Jesus. Porque os judeus, em algum momento, eles foram escravizados da terra do Egito. E quando eles saíram de lá, eles ficaram com medo de voltar para lá e começaram a acrescentar as regras. E Jesus não estava muito disposto a cumprir regras de judeus, regras de fariseu, porque o cumprimento do ministério de Jesus aqui na terra era fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer, né? E os discípulos, Tiago,
aqui envolve agora os discípulos de Jesus, Tiago também e João, vendo isso disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consumam? Como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de quem espírito sois. Você veja bem que Jesus falou para os discípulos, calma, não é assim. Neste momento, precisamos agir com muita cautela, porque meu Pai não enviou-me aqui para fazer violência. Calma, calma. Jesus pede calma aos seus discípulos aqui. Porque é claro que Tiago e João, quando viram aquela expressão do samaritano que não daria pousada para Jesus, eles se revoltaram, né? E Jesus falou assim, não, vocês não podem agir desta forma, porque as pessoas que agem com violência não têm o Espírito de meu Pai, o Espírito Santo, né? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Jesus falou assim, deixa, nós precisamos ganhar eles para o reino dos céus. Nós precisamos ganhar as pessoas para o reino dos céus. Então não é derrotando as pessoas que vamos ganhar elas, mas vamos ganhar elas com o nosso amor, com o nosso carinho. Foi justamente isso que Jesus veio fazer, amar o ser humano, né? E assim como amar os seus discípulos, amar as pessoas que estavam à margem da sociedade, sendo apenas rejeitadas, né? E Jesus, então, ele com carinho, ele conseguia abraçar essas pessoas. E nós devemos abraçar também as pessoas com amor e com carinho. Mas para salvá-las, disse Jesus. Nós viemos para salvá-las. Não foi para destruí-la, né? E foram para outra aldeia. Então saíram daquela aldeia em que não foram recebidos, né? E foram para outra aldeia acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Nós observamos aqui que o Senhor fez um propósito, esse Senhor fez um propósito de seguir Jesus. Para onde Jesus fosse, ele seguiria. E você sabe o que Jesus disse para ele? As raposas têm coves, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E você sabe o que Jesus está falando para aquele homem? Você quer seguir? Amém por isso. Mas você sabe que para você me seguir vai ter um preço. Você vai ter que fazer o que eu faço. O que eu mando. É o que eu mando. Então, alguém olhava para Jesus e achava que a vida de Jesus era tão fácil. Nunca foi fácil durante o ministério de Jesus. E disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Teve outro também que queria seguir. Teve um outro que Jesus falou para ele, vem, segue-me. Ele estava velando o corpo do pai dele. E disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor. Aquele que Jesus convidou disse, Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar. Deixa primeiro eu que vai enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus usou uma expressão que aquele jovem estava sepultando, estava velando o corpo do seu pai, que também era um morto, e morreu mais uma vez, sendo morto já, mas morreu.
E o pai desse jovem tinha morrido espiritualmente porque não estava preparado para a morte, porque não tinha se arrependido de algo. E ali o rapaz também, como ainda não tinha Cristo também, espiritualmente ele estava morto. Então deixa o morto sepultar os seus mortos, vem e segue-me. E Jesus estava falando para ele, você quer ter vida? Você quer andar na luz? Você siga-me. Jesus fala para mim e fala para você que nós devemos seguir ele para andar na luz. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue, nele não haverá trevas. E disse também outro Senhor, eu seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você sabe que você, para herdar os céus, você precisa abrir a mão de alguma coisa que você gosta. E parece que é bom, mas não é, né? Então, se você olhar para Jesus, você precisa abandonar muitas coisas. E depois você não pode mais olhar para trás. Nem se lembre da vida miserável que você vivia anterior no passado. Olhem para Cristo. Porque Jesus está falando que quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Se alguém olhar para trás, vai perder a direção que vai. E a direção é Cristo. O alvo é Cristo. Devemos olhar para Jesus e não para os problemas que estão à nossa volta, né? Olhe para Jesus. Se você for olhar para os problemas que estão à sua volta, você não tem como seguir a Jesus. Então aqui nós podemos observar que no livro de Lucas, no capítulo 10, estava falando de uma missão, no livro de São Mateus, capítulo 10, mas eu prefiro ler no livro de Lucas, para você ficar atento que Jesus tem uma missão para os discípulos. Mas o objetivo aqui é que Jesus já tem outro objetivo, porque lá em Mateus capítulo 10, Jesus está instruindo 10 discípulos. E lhe incumbindo o que eles devem fazer durante toda a sua caminhada na pregação do Evangelho. Só que no livro de Lucas, a Bíblia afirma que na maneira em que os discípulos de Jesus foram crescendo e chegou a 70 discípulos, e Jesus designou eles, um outro 70, e ele mandou adiante de sua face, de 2 em 2, e ele incumbiu a eles que chegassem em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E falou para eles, sabe o que vocês vão fazer? Grande e em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Então rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E depois que vós mando como cordeiro no meio dos lobos. Você acha que é fácil pregar o Evangelho? Você chegar humilde como cordeiro no meio das pessoas que não querem nem ouvir a palavra de Deus? Mas Jesus mandou você como ovelha no meio dos lobos, como cordeiro no meio dos lobos, né? E você sabe que Jesus recomenda que você não pode levar nada. Você não pode levar sandália, você não pode levar alforje, quer dizer, bolsas, né? E você não pode andar saudando as pessoas pelo caminho, né? E ele falou assim, quando você chegar em qualquer casa, onde entrar, você vai dizer primeiro a paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se alguém não receber, a paz volta para vós. Ficai
na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade, em que entrardes, e vós receberem comer do que vós puserem diante. Curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhe é chegado a vós o reino de Deus. Pode falar que eu estou chegando. Pode falar que eu estou chegando. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, e sabei, com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E nós sabemos que João Batista, quando pregava no deserto, ele dizia, é chegado o reino dos céus. Porque Jesus, ele ia chegar ali, e ele ia batizar ali nas águas do Rio Jordão, onde João estava batizando. E nós podemos dizer também que Jesus está voltando. Mas o dia e a hora não cabe a mim e nem a você. Mas sabemos que ele vai vir. Ele não retarda a sua vinda, de forma nenhuma. Ele vem. Então precisamos estar nos preparando para as bodas do Cordeiro. Porque quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Saiba você que um certo rei celebrou uma festa e convidou a muitos. Né? E quando chegou na hora da festa, a hora que estavam tudo preparado para a festa, ninguém apareceu. Mas o seu senhor insistiu aos seus servos que saíssem convidar pelos caminhos valados, né? Lugares aonde não tinha passado, e que chamasse a todos, né? Sem fazer acepção de pessoa. Porque aquelas pessoas que foram convidadas não foram dignas de estar na festa. E eu pergunto para você, quem é digno de entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você está apto para entrar no céu. Se você não fizer, você pode não entrar nas bodas do Cordeiro, porque não fez a vontade de Deus. Amém? Somente esse sermão eu queria deixar muito claro para você. Não sei se você entendeu o sermão desta manhã, mas se você quer ser discípulo de Jesus, deve fazer aquilo que ele manda, né? Aí, se você faz o que ele manda, você pode falar assim, agora eu sou um discípulo de Jesus. A minha oração é por você. Senhor, maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã, do seu santo sábado, né? Por as bênçãos recebidas também, Senhor, por todos os benefícios. Pai querido, abençoa também os meus seguidores, no meu canal também, aqueles que não estão me seguindo, mas que eles possam receber bênçãos espirituais na sua vida e na vida da sua família. Que possamos, nesta manhã, abrir o coração e receber as bênçãos do sábado. É a minha oração por você. Desde já eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, amém e amém.